seguinte, Truta. Primeiro, Luiz Fabiani está aqui junto com a gente, da Rádio Bandeirantes, Souza também. Grande Souza, campeão do mundo. Está aqui o Wagner Veloso, que viaja hoje, amanhã. Viaja amanhã. Né? O Veloso que foi contratado aí, viaja amanhã. Vai assistir o jogo do Palmeiras contra o Chelsea, lá na Filadélfia, né? E vai entrar com a gente, com a Gabi também, direto de lá da Filadélfia, para falar do Palmeiras, que daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Pô, eu vi o Abel, conversando com o Rafael, com o Flaco Lopes e com o Mike. Pô, ele ali no campo, cara, esse é o treinador, cara. Você Tele Santana, Cilinho, Nelsinho Batista, Carlos Alberto Silva, sabe, Eni Andrade, que pra mim foi um dos maiores treinadores de todos os tempos. Pô, vem cá, irmão, ó. Aqui, assim, você marca... Sabe, não sei se vocês perceberam isso. Pô, ele tava falando da tática, cara, ele no campo, batendo ali. Esse é o tipo de treinador, cara. Não é esse treinador hoje mentiroso que a gente tem aí, cara, que fica nessas conversas mole aí, velho. Por isso que o Abel Ferreira nada de braçada. E logo, logo, meu irmão, vai estar aí no Liverpool, vai estar no Chelsea, vai estar pro Chelsea, vai ser no Manchester City, vai estar na seleção de Portugal. Você não tenha dúvida nenhuma. Só queria falar o seguinte, pô, o Corinthians tá quebrado, nem os quero-quero tem comida lá. Os quero-quero, vai lá, os quero-quero, porque a gente tomou o lugar dos quero-quero, né? Nós tomamos o lugar do quero-quero, do jacaré, do crocodilo, nós tomamos o lugar de todo mundo. Né? Aí, os quero-quero. Aí o Corinthians, que já, ó, deixa eu falar uma coisa pro senhor Dorival Júnior, você tá de brincadeira, irmão? Tá pensando que o Corinthians é o quê? O Veloso sempre tem uma... O time de futebol não é pra recuperar jogador tecnicamente, não. Corinthians tem que botar o cara pra jogar, meu irmão. Vai jogar a Copa do Brasil, vai jogar brasileiro. Aí, já saiu fora da Libertadores, saiu fora da Sul-Americana. Tem o brasileiro e tem a Copa do Brasil. Ah, Copa do Brasil, eu vou jogar com os caras aqui. Vou jogar com o Charles, vou jogar com o Rian, aí vou jogar com o Félix. Não, meu irmão. Tá errado, cara. Tá errado. Tá de brincadeira. Tem que jogar, na minha visão, Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique, Angileri, José Martínez, Ranieri, Carrilho, Garro, Yuri Alberto e o Memphis Depay. Se jogar com esse time 10 jogos, ganha 6 jogos, perde 2 e empata 2. Agora, toda hora com essa conversa mole, aí vem agora aí que a gente fica sabendo das coisas, quer ficar lendo, você fica assistindo o jogo aberto, você assiste Tá on lá com o Vinícius Bueno lá no Sport TV, que eu gosto também pra caramba. Aí o Corinthians quer contratar o Biel. Pra você contratar o Biel, vocês vão enfiar o Kaique aonde? O Guinegão vocês vão enfiar aonde? Porque chega no final do ano, que tem essa marmelada, essa palhaçada de Copa São Paulo de Futebol Júnior, porque na minha época do Veloso, eu não sei se Joguei um. Era uma outra Taça São Paulo. Essa não. É Taça São Paulo de grana. É a Taça São Paulo de times... De empresário. Não é a Taça São Paulo. Aí vem o Kaique, que é bom menino, entrou bem agora contra o Grêmio, o Dieguinho. Entrou bem. Aí vocês querem pagar 7 milhões pelo Biel. Aonde o Biel jogou? De euros. Desculpa, boa, Veloso. De euros. De euros. Mas como é que vocês podem fazer isso com o Corinthians? Osmar Stabile, o Fabinho, o Armando. Você não é o Armando? Você não é o vice-presidente? Você não tava com a foto lá, com o Cascão lá? Por que o Cascão não perguntou pra ele? Ó, meu irmão, vocês querem contratar o Biel, meu irmão, por 7 milhões de euros, irmão? Pô, vocês estão loucos? Vocês estão doentes da cabeça? Um time que não tem dinheiro, que faz um acordo com o Igor Coronado em 18 vezes, como é que eu vou ter dinheiro pra pagar? 7 milhões de euros? Não vou pagar. Vou ficar devendo. Aí vocês vão deixar pro próximo presidente, ou pro Augusto, né? Porque dia 9 de agosto... Se os sócios votarem no Augusto, o Augusto volta de presidente. Aí ele fala assim, não quero o Biel. Não é muito... Olha o que vocês pensam. Olha o que vocês fazem. Quem é Biel? O único Biel que eu conheço é o menino que canta aí, não é o Biel? MC Biel, que é bom pra caramba. Esse MC Biel vale a pena jogar, porque ele é bom de bola. E é bom mesmo. O MC Livinho, que canta pra caramba, tá na... Eu vejo esse moleque Bom, esse moleque é o melhor que tem. É o MC Livinho. Esse cara é monstro. Foi jogador, jogou no São Caetano. Monstro. A última temporada do Biel de 7 milhões de euros. Sabe quantos gols ele fez? Em 10 jogos. Quantos gols? 1.
Quantos gols? Nenhum. Quantos gols? 0. 0, cara! Como é que tá contratando isso aí? Não tenho nada contra você, Biel. Também nada a favor. Se você tivesse 30 gols, eu falaria, não, pô, que legal. Pô, que bom, cara. Não é verdade? Pô, como é que pode uma coisa dessa? Pô, vocês estão de brincadeira no esporte, nem assistência deu. Quem que tá contra... Aí vem os empresários. Sabe o que acontece com os empresários? Porque alguns ligam pra mim de vez em quando. Tem uns babacas aí que ligam pra mim, ou uns caras bons e uns caras babacas. Ô, mas você não viu ele que jogou? Não tô nem aí, cara. Ah, peraí, ó. O São Paulo quer. O Corinthians quer. Aí eles fazem uma... Sabe aquele negócio que tem na internet hoje? Tem um cara que vende carro aí, que ele tá toda hora. Só ele que vende carro. Não é a Volkswagen, não é a Ford, não é a Fiat. Só ele que vende. Bom pra vender carro é o Adalma, meu irmão. O Adalma que vende carro e fala a verdade. Porque tem uns caras aí que vendem Ferrari, vendem coisa, os caras compram, pagam uma parcela e depois devolve tudo. É mentira, Veloso? É verdade, rapaz. É verdade, rapaz. Aí você vai contratar o Biel. Tá, o Biel. Vamos lá. O que o Biel fez para custar 7 milhões de euros para um time que tá quebrado? Para um time que não tem dinheiro para pagar o Igor Coronado? Para um time que paga 9 mil reais para o Memphis Depay, a diária dele? Para um time que não tem dinheiro para fazer as coisas que deveriam fazer? Aí você tem o menino Kaique, que fez um golaço na Taça São Paulo de Futebol Júnior, que entrou bem pra caramba contra o Grêmio, que é da base, que é do Corinthians, que eu não preciso pagar. Por que eu não pego esse menino, meu irmão? É você, cara. É a sua vez e agora. Tá numa fase ruim, é você. Esse menino que entrou minha esquerda, bom de... Eu nem sabia. Dieguinho, meu irmão, canhotinho, entrou contra o Grêmio, personalidade. Por que eu não dou chance pros dois? Mas por que será, né? Porque tem uma montanha aqui que é pequenininha, mas tem uma montanha grandona que é mais fácil de contratar um jogador que ninguém sabe quem é por 7 milhões de euros. Mas não dá oportunidade pro Kaique, não dá oportunidade pro Quinegão, não dá oportunidade pro Dieguinho. Mas por que será, né? Aí a base, ela é vendida para as pessoas elegerem presidente. Aí a base não serve para nada. Porque a base, ela é importantíssima para os caras que são diretores e que tem 50 conselheiros, o outro tem 40, o outro tem 100. Não é para colocar nada lá. Pode deixar em cima de mim. Não pode botar nada lá. Deixa eu falar. Eu segui, é isso. Aí entra o Nenê do Posto, aí entra o Mané da Carne, aí entra o Jaça, aí entra o... Quem quer que seja. Que, por sinal, eu amo o Jaça. É meu amigo. Pessoal, o Nenê também. É meu amigo. O outro não. O outro não. Aí você bota... Aí vem, quantos caras foram contratados da base do Corinthians? 86. Quantos caras estiveram na base da diretoria de conselheiros do Corinthians? Quantos caras vieram? Sabe por que eles vêm? Porque é 40 conselheiros que eu tenho, o outro fica de vice, mais 40, são 80 conselheiros, são 80 votos que eu tenho de 300. E aí eu vou dando isso. Aí o Palmeiras vai contratar quem? Jesus Cristo. Contratou Jesus Cristo. Quem que é o Jesus Cristo? O João Paulo. Há quantos anos esse cara está no Palmeiras? Alguém sabe a foto dele, a fisionomia dele? Alguém sabe? Alguém viu? Não, ele é o melhor cara que tem no Palmeiras, melhor que todo mundo. Ganha lá 200 conto, que é pouco. O cara que fez mais de 3 bilhões em venda de jogadores. Aí o Corinthians, que tem um time monstruoso, bom. Time bom, velho. Time do Corinthians, sabe quantos gols o Memphis, o Alberto e o Garro fizeram o ano passado aí, esse ano? 60 gols. Os três, cara. O Memphis, o Alberto e o Garro. Aí eu posso colocar o Romero, eu posso colocar o Charles de vez em quando, o Félix Torres. Thales. Eu posso colocar o Thales Magno. Não, aí o Corinthians quer contratar o Biel. Quem que é o empresário do Biel? Pô, você tá de brincadeira. Nos últimos 5 anos do Biel, 185 jogos, 25 gols. Como é que eu posso dar 7 milhões para um jogador que em 185 jogos, ele fez 25 gols, cara? Como é que pode isso? Em 5 anos. Isso é um absurdo. Poucos jogos, poucos gols. E aí eu tenho o Dieguinho, aí eu tenho o Kaique, aí eu tenho o Guinegão, eu tenho o Romero, eu tenho o Thales Magno. Aí eu quebro com todo mundo, entendeu qual que é? Você entendeu como é que é o Corinthians? Entendeu qual é a parada? Então, pai, eu vou, é igual o hamster. Não compra esses hamsters aí, o hamster tudo tem depressão. Porque ele fica assim, ó. Fala, mas o que é isso, que eu não posso andar? Eu só fico assim, ó.
Aí o Ramos, quando ele sai, ele dá um tiro na cabeça dele mesmo. Na roda gigante. Porque ele tá naquela rodinha ali, ó. Aí ele fica ali, aí o cara, vamos lavar ele, vamos dar um banho no Ramos. Ele, pau! Porque ele se mata. De depressão. Porque é o que o corintiano tem, depressão. O corintiano não quer ver o jogo do Corinthians. Agora você tem um time forte, um time tecnicamente monstruoso. Carrilho, Garro, Memphis Depay, Yuri Alberto. Olha uma olhada. Pô, um time bom pra caramba, que pode brigar pra ficar em terceiro, quarto. Quem? Carrijo. Cara, aí não. Aí eu vou atrás de Biel. Aí eu tô lá no vestiário, tô sentado lá, porque a gente fica trocando, né? Olha lá, velho. Os caras contratando Biel, os caras não pagam nós, velho. Pô, os quero, tá tudo passando fome, olha lá. Aí não tem pão, não tem leite. Era leite de cabra, agora nós estamos tendo leite de bode. É o bode que tá dando leite, sacou? Nós estamos tomando leite de bode, porque a cabra já não aguenta mais, porque ela não tem mais leite. Sacou a parada? Aí os jogadores lá trocando de roupa lá e dizem, porra, dura essa meia aqui, irmão. Aí você tem um time monstruoso, aí o treinador, aí você vai ao meio de campo, você vê Rian, você vê Charles, você vê Breno Bidon jogando na frente. Cara, que tá errado aí? Que passada é essa? Aí eu tô quebrado, vem o Armando, vice-presidente, que parece que agora ele inventou o Corinthians. Aí o Rosalá inventou o Corinthians, deu 2 milhões porque o Coronado. Foi ele que fez o acordo aí, vê se é ele que vai pagar. Aí vem o Osmar Stabile, olha, a partir de agora nós vamos rever os pensamentos em relação às contas que nós temos. Todos falaram isso, né? Sim, só aumenta. Alguém falou diferente? Só aumenta. Todos aumentaram a conta. E agora, nós temos aí pô, chance para esse tempo todo para treinar. O Corinthians para treinar, o Palmeiras está no Mundial. O Palmeiras está no Mundial. O Santos aí na Baixada, o Neymar chorando para a família. Eu amo o Santos. 200 milhões no bolso. Ai, eu adoro o Santos. Tregor, o Paulista. Santos lutando para cair. Ai, o Santos é minha vida, minha história. Quase fui pro Fluminense. Só não fui pro Fluminense porque eu quis treinar. Salário. Meu irmão, vocês acreditam nessas mentiras aí? Ou vocês vão acreditar aqui nos donos da bola, do Veloso e do Luiz Fabiano? Que tem... Como é que você pode querer contratar um jogador, né, Cascão? São 14 minutos eu falando. Cascão, monstro sagrado, que tava com o Armando lá. E o Cascão foi virar sócio do Corinthians. Parabéns, Cascão, de virar sócio. Porque quem vira sócio tem direito a voto, né? Tem muita gente que não tem condições, que faz parte, mas tem que ser. O Andrés falou um dia pra mim, pro Herói, vocês são sócios? Mas estão me enchendo o saco. Vai lá, meu irmão, entendeu? Mas você foi pra ficar sócio, não foi? Tá sua foto lá? Então tava sua foto lá, pô. Entendeu? É isso, cara. Agora, pera um pouquinho, aí eu não tenho dinheiro. Aí eu não tenho dinheiro pra pagar o salário. O que foi feito? Fui na federação, tem uma carta, não, tem a carta de 44 milhões, não usou ainda. Eu pensei que tinha usado para o salário. Não usou para o salário. Não usou. Então eu vou pegar 44 milhões da Federação Paulista de Futebol para o ano que vem. Que quem está aí não sabe nem se vai ficar. Porque se o Augusto, dia 9 de agosto, ele sair... Tem eleição, né? O Osmar Stabile, ele tem 30 dias para ter uma nova eleição dos 300 conselheiros. E aí quem que vai entrar? Ou vai entrar Goulart de Andrade, ou vai entrar Rosalá, ou vai entrar o Stabile, que está mais para o Stabile ficar entre os 300 conselheiros se o Augusto sair. Naquilo que se pensa politicamente. Mas aí, politicamente, eu vou e contrato um jogador de 7 milhões de euros. Mas como é que eu vou contratar um jogador de 7 milhões de euros se eu faço acordo com o fulano para ele sair? Eu não tenho dinheiro para pagar o Memphis. Da onde saiu o dinheiro para pagar o Memphis? Alguém sabe, igual eu vi, igual o Gato falou? Ninguém sabe de onde saiu. Eu não tinha dinheiro. Ué, como é que você pode... Aí eu penso assim, pô, mas eles falaram que não tinha um centavo no caixa. Foi isso ou não foi quando eles entraram? E que a imprensa toda meteu o cacete, todo mundo. Tinha que pagar o Profut. Não lembra disso? Só tem que pagar o Profut 3 milhões. Já pagaram. Ah, tem que pagar o Memphis, acho que é 1 milhão e 700, que negócio. Já pagaram. Ah, eu tenho agora 7 milhões de euros para pagar de um jogador que ninguém viu, que ninguém sabe. Se perguntar no shopping, ninguém sabe. Perguntar para os corintianos aqui, 7 milhões de euros. Mas aí eu tenho um time monstruoso.
Tem o Hugo, tem o Mateuzinho, que melhorou, tem o André Ramalho, tem o Gustavo Henrique, que está voltando da cirurgia, eu tenho o Angileri, que caiu bem pra caramba, eu tenho o Carrilho, eu tenho o José Martins, eu tenho o Ranieri, que começou a jogar muito bem, eu tenho o Garro, que voltou 100% para jogar, eu tenho o Memphis e tenho o Roberto. Aí não, eu quero contratar o Biel. Aí eu contrato o Biel, aí depois eu não tenho dinheiro para pagar os caras. Aí eu não tenho dinheiro para pagar. Mas quem que administra isso aí, velho? Vocês estão de sacanagem com o Corinthians? Vocês querem contratar Biel, velho? Então vai lá, 7 milhões de euros, pô, tenta contratar o Arrascaeta, tenta contratar o Luiz Araújo. Vai vender o Pedro. Tenta contratar o Pedro, tenta contratar o Gabigol, agora se o Biel, mas quem que inventou o Biel? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do programa Os Donos da Bola da TV Bandeirante, apresentado pelo Craque Neto, e hoje o apresentador acabou aí perdendo a paciência ao vivo e detonando a contratação de Biel, né? E também detonou aí o Dorival Júnior, porque é um jogador aí a pedido do Dorival. Então o Neto não gostou nada e soltou os cachorros ao vivo. Mas antes de falarmos desse assunto, vamos falar um pouquinho aí do Dinamo Kiev, que voltou aí a demonstrar interesse na contratação de João Pedro Choca. O zagueiro já havia sido alvo do clube em janeiro e naquela oportunidade o Corinthians disse não. A negociação agora pode acontecer porque João Pedro Choca acabou perdendo espaço no Corinthians. Se o clube chegar às cifras que Osmar Stabile pediu, o zagueiro dá adeus ao Corinthians. É um jogador que acabou falhando, mas é muito jovem e tem talento. Corinthians recentemente estava tentando prolongar o seu contrato até 2029. João Pedro Choca gostou da proposta, mas ainda não havia assinado a renovação de contrato. E por isso o João Pedro Choca deve sair do Corinthians para o Dinamo Kiev. E aí, pessoal, o que vocês acham? É um bom zagueiro? Vocês gostam? É talentoso? Eu acho talentoso. Só que o cara cometeu alguns delitos por ser jovem e inexperiente e tá sendo aí massacrado no Corinthians. Mas eu acho que é um cara que teria futuro no Corinthians com um pouco mais de preparação. Eu uso o espaço aqui no vídeo para você registrar seu like, deixe também o seu comentário a respeito da saída aí do João Pedro Choca. Em relação ao Corinthians, Claudinei Alves, Valmir Costa e Fernando Monteiro Alves, apoiadores ferrenhos do destituído do cargo presidente Augusto Melo, estão suspensos do Corinthians e não pode frequentar o Parque São Jorge nos próximos 60 dias. Para quem não sabe dos motivos, vou explicar. Tudo porque eles são considerados responsáveis pela tentativa de golpe aplicado no sábado, dia 31 de maio, onde Augusto Melo tentou aí reconquistar à força seu lugar na presidência do Corinthians. Lembra que a polícia foi chamada, a troca de choque foi lá, teve muita confusão, muita discussão, né? O Augusto queria sentar na cadeira do interino presidente Osmar Stabile não aceitou, foi aquele disse-me-disse. Então por isso que esses caras foram afastados aí durante 60 dias por causa daquela invasão na sala do presidente interino Osmar Stabile. E Augusto Melo pode ter mais problema. Por que pode ter mais problema? Dia 9 de agosto vai acontecer a Assembleia Geral dos Sócios. Para quê? Para ratificar, ou seja, confirmar o afastamento, o impeachment do presidente Augusto Melo ou reconduzi-lo ao cargo. Se Augusto Melo foi impeachmentado, já era a história dele no Corinthians. A história do Corinthians dele é triste, né? Por muitas coisas que aconteceram que acho que nem vem ao caso agora para o vídeo não ficar tão longo. Mas a gente pode citar várias coisas que Augusto fez que não agradou muita gente. Aumento das contas do Corinthians de 829 milhões, 86 jogadores contratados para base. Então, várias coisas que aconteceram que Augusto Melo deixou muito a desejar. Além de tudo isso, Augusto Melo, ele acabou sendo
indiciado pela Polícia Civil de São Paulo no caso da Vai de Bet. Alguém lembra disso aí? Então, Augusto foi indiciado, ele e mais alguns diretores, ex-diretores, né, como Marcelo Mariano, Alex Cassundé, Sérgio Moura, foram indiciados pelos crimes de lavar dinheiro, furto qualificado e associação criminosa. Caso Augusto Melo e seus ex-diretores sejam denunciados pelo Ministério Público, eles passarão a ser réus dentro do processo. Então, Augusto Melo tem problema falando do lado futebolístico e tem problema também que está nas páginas policiais no Corinthians. Então, Augusto tem aí uns dias, nos próximos dias, para resolver vários problemas, tem vários BO para ele resolver. Né? E é a realidade. Né? O Corinthians, nos últimos anos, tem passado por uma gestão temerária, né? Das piores de todos os tempos. Corinthians tem manchado a sua história. Corinthians não, né? Essas pessoas irresponsáveis que entram no Corinthians, endividam o clube, depois termina o seu mandato, sai e vai ficar em suas mansões de boa, tranquilo. E o Corinthians no fundo do poço, devendo aí aproximadamente 2,5 bilhões. Para mim, um clube brasileiro dever 2,5 bilhões é uma dívida impagável. O Corinthians está no fundo do poço e a gente não sabe. Para o Corinthians voltar aí a figurar entre os principais clubes do Brasil no sentido de conquista de título, o Corinthians é um dos maiores times do mundo, mas em conquista de título precisa de fazer um trabalho como o Palmeiras fez aí desde 2014 com o Paulo Gagliotti, né, com o primeiro presidente do Palmeiras, esqueci o nome dele agora, depois veio o Gagliotti, né, e depois veio a Leila Pereira. Em praticamente 10 anos o Palmeiras fez um trabalho espetacular. O Corinthians precisa de 10 a 12 anos. Paulo Nobre, primeiro presidente que fez um trabalho espetacular do Palmeiras, foi Paulo Nobre, depois veio Gagliotti e veio Leila Pereira. O Corinthians precisa no mínimo de 10 a 12 anos para chegar nesse patamar, mas com pessoas sérias, pessoas competentes. Porque hoje o Corinthians tem um monte de gente incompetente, pessoas que são amadoras e não profissionais para dirigir uma máquina tão grande quanto é o Corinthians. E aí, fiel, o que vocês acham do afastamento dessas pessoas aí do Parque São Jorge? Vocês concordam, não concordam? Use o espaço do vídeo para você registrar seu comentário e deixe também o seu like. Mudando de assunto, vamos falar de contratação. O Corinthians conseguiu chegar aí a um acordo com o atacante Biel, de 24 anos, que está jogando o Sport de Portugal. Biel aceitou a base salarial, Biel aceitou a base de direito de imagem, aceitou luvas e o tempo de contrato. Para que o anúncio seja aí sacramentado, falta o principal, que é o acordo entre Corinthians e Sport de Portugal. O clube português detém os direitos econômicos do atleta, né? Porque o Sport acabou comprando o jogador por 6,3 milhões de euros junto ao Bahia no início do ano. Agora o Sport quer 6,8 milhões de euros no jogador. E o Corinthians fez uma proposta oficial, mas a proposta oficial não chega ao valor que o Sport quer de 6,8. A informação que o Corinthians ofereceu menos, né, de 6,8, né, milhões de euros. Lembrando que o Timão quer no mínimo 2 atacantes de velocidade a pedido do técnico Dorival Júnior, porque hoje ele entende que os atacantes do Corinthians são técnicos e não atacante velocista. Biel é um quebrador de linha, porque é aquele tradicional ponta, joga pela direita e joga pela esquerda. E hoje, no programa Os Donos da Bola, o apresentador Craque Neto acabou tecendo duras críticas contra Dorival Júnior, que fez o pedido do jogador, e Fabinho Soldado, que é o diretor executivo responsável por fazer as contratações no Corinthians. E o Neto falou: como que um time do tamanho do Corinthians, né, com a dívida que tem, com os problemas financeiros que tem, vai pagar 7 milhões de euros, que a informação é de 7 milhões que o Neto trouxe. Mas o Corinthians não tem essa condição de pagar, mesmo que seja menos. Mas quem é o Biel para o Corinthians gastar uma bagatela dessa de quase 7 milhões de euros? Se a diretoria
fez um acordo aí com o Igor Coronado para pagar 10 milhões em 18 parcelas porque não tem dinheiro. Se a diretoria do Corinthians pediu para o Memphis Depay aguardar porque não tem dinheiro para pagar 4 milhões e 700 de premiação do Campeonato Paulista, como o Corinthians vai pagar 7 milhões de euros em Biel? É uma coisa que a gente não consegue entender e o craque Neto tem razão de ter tecido duras críticas, né, contra aí a diretoria do Corinthians, né? O Corinthians precisa de dar oportunidade, segundo o craque Neto, para o jogador da base, como Kaique, Guinegão, Dieguinho, que são garotos muito talentosos, né? E precisam de oportunidade. A base não serve para nada? Para que contratar 86 jogadores para a base? Será que a base só serve para uma vitrine dos empresários? Craque Neto ficou muito irritado porque os números do Biel são muito ruins. Em 185 jogos, ele fez apenas 25 gols em 5 anos. Né? Corinthians deve aí 2,5 bilhão, então não tem como fazer uma contratação de mais de 6 milhões de euros. Cara, por isso que eu falo que a diretoria do Corinthians é uma diretoria amadora. O Biel, cara, não tem futebol pra isso. Hoje em dia você não consegue acreditar no que os caras estão fazendo. Por isso o Corinthians, cada dia que passa, a dívida do Corinthians não consegue pagar a dívida. Você lembra do discurso do William Monteiro Alves, ex-presidente do Corinthians? Alguém lembra? A gente pode até não pagar, a gente pode até não conquistar um título, mas a gente vai pagar as contas do Corinthians. O que Duílio fez? Duílio é o único presidente que não ganhou um título como presidente no Corinthians, é o único, e não conseguiu pagar as contas. Sobretudo, deixou o clube ainda mais infracionado, porque só do Luan deixou para Augusto Melo, que assumiu dia 1º de janeiro de 2024, uma dívida, só para nós, tá? De 70 milhões de reais. Só do Luan. Fora tantas outras coisas que ele deixou para trás para Augusto Melo pegar essa herança que dia após dia vem aí destruindo o nosso clube, nosso Esporte Clube Corinthians Paulista. A torcida faz de tudo. A torcida compra ingresso, a torcida compra o produto, a torcida tá pagando a dívida do estádio. Só quem tá dentro do Corinthians, que são responsáveis para decidir o que faz com o dinheiro, é que não tá fazendo e que não tá ajudando o clube. Se dependesse do torcedor, o Corinthians hoje já não teria nem R$1 de dívida. Mas as pessoas que estão lá não estão preocupadas no Corinthians, e sim no seu umbigo, cada um pensando em si. Ali no Corinthians existe uma guerra política, uma guerra de vaidade. Enquanto as pessoas não chegarem ali, todos se unirem e trabalhar em prol do Corinthians, o Corinthians não volta mais a conquistar títulos e figurar aí como o mais no Mundial de Clubes, ganhou a Libertadores, porque já são 12 para 13 anos que a gente não consegue ganhar mais um Mundial. E do jeito que tá, do jeito que é o Corinthians hoje, acho que vai demorar mais muitos anos. O Corinthians tem a oportunidade de disputar as competições, mas não ganha. É só disputar porque não tem preparação, não tem um time tão qualificado, né? Não tem uma diretoria competente. Uou, você quer um exemplo da diretoria aqui irresponsável? É contratar o Memphis fazendo um contrato de todas as modomias para o jogador. É inexplicável, é surreal. O Memphis mora num hotel de 1.175 metros. Corinthians paga pro Memphis 279 mil reais por mês para esse cara ficar no hotel. 9 mil reais por dia, com 2 segurança, com carro particular e mais uma cozinheira pro Memphis. Cara, tem jogador europeu que não tem a modomia que o Memphis tem. Sem falar que o Memphis ainda tem 24 passagens de classe executiva para a Europa, a hora que quiser durante o ano. Sem falar que o Memphis é um atacante, mas ele ganha por participação em gols. A cada 15 participações fazendo a jogada ou marcando o gol, o Memphis recebe mais 1,5 milhão. O Memphis, ele não queria vir para o Corinthians, o Memphis queria ir para o Flamengo.
Só que quando o Flamengo viu o contrato e as pedidos do Memphis, o Flamengo falou, aqui não, tá? Aqui não. E o Corinthians, super desesperado, foi lá e contratou o Memphis. O Memphis recebe uma grana violenta no Corinthians e quando sair do Corinthians, o Corinthians corre risco ainda de ser processado pelo Memphis Depay. Não só o Memphis, tantos outros jogadores que pode ficar qualquer coisa para trás e o jogador que trabalha quer receber. Errado foi quem? A diretoria do Corinthians. Irresponsável foi quem? A diretoria do Corinthians. Por quê? Tudo que o Memphis pediu, eles deram. Por que o Flamengo não deu? Sendo que o Flamengo hoje, ó, tem muita condição. Flamengo e Palmeiras hoje são os times mais estruturados do Brasil. Não é à toa que ambos estão figurando em todo ano aí na parte de cima das conquistas. Flamengo e Palmeiras é o que mais ganha, o que mais conquista. E o Corinthians? O Corinthians ganha o quê? O Corinthians 6 anos sem ganhar título nenhum, ganhou o Paulista. Um campeonato estadual. Serve, mas nós precisamos de uma coisa mais elitizada, como um campeonato nacional ou um campeonato internacional. Quantos anos que o Corinthians não conquista? Por causa dessas pessoas que são irresponsáveis no Corinthians. E aí, fiel, vocês concordam com o Craque Neto? O Craque Neto tem razão em criticar essa diretoria amadora do Corinthians? Ou não? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixe o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão, notícias exclusivas do Corinthians. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.